Meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Galera, uma postagem do Twitter que me chamou muita atenção de uma pessoa reclamando do Resident Evil 4, falando que o jogo é tenebroso, horroroso, absolutamente podre e a nostalgia deixa as pessoas cegas. Bom, acho que nostalgia é algo que nos move sim. Tá? E eu acho importante a nostalgia. Claro que a nostalgia ela tem que ter um certo limite, né? A gente não pode fechar a nossa cabeça para certas coisas da atualidade, né? Só que o que eu acho engraçado, porque não é a primeira vez que eu vi isso, pessoas meio que desenhando do que é mais antigo. Por que elas fazem isso? Porque existe aquela mentalidade o que é novo é melhor. Não, o que é mais recente é melhor, o que é passado é lixo, quem vive de passado é museu. E eu lembro muito bem que aqui na minha cidade, que não é uma cidade muito antiga, existia uma catedral, uma igreja, e essa igreja ela apresentou problemas estruturais. Só que era uma assim, das principais edificações da cidade. Tem que levava a história da cidade. E houve uma certa assim uma ironia de algumas pessoas para dizer assim, vocês gostam de coisas velhas, então não pode ter mais nada novo. Tipo assim, mantenha algumas pontes antigas porque elas fazem parte da história da cidade. Não construa nada novo. E o que aconteceu? A igreja foi demolida. E até agora a nova não ficou pronta, né? Mas você vê que certas pessoas têm muito desprezo por coisas antigas e porque isso foi colocado na cabeça delas. O que é antigo não presta e o que é novo é perfeito. Ao mesmo tempo que tem pessoas que se fecham para coisas mais novas, para novidades, para coisas recentes e se apegam muito ao passado, por coisas antigas. E até ontem eu fiz uma favor aqui para um amigo meu que ele tem uma TV Box e tal, e ele é meio boomer, ele não entende muito de tecnologia, né? E ele queria jogar Super Nintendo nessa TV Box. Ele tem até o controle do Super Nintendo e tal. E eu copiei alguns jogos de emulador pra TV Box, até joguei Mario e tal. Enfim, para você ver que as pessoas são assim, elas têm esse apego pelo que foi feito pela infância delas. Eu acho de certa forma isso é bom. E só que claro que a gente não pode ficar preso demais nisso. Eu acho que tudo tem um certo discernimento. Eu acho que assim nem tudo tem que ser preservado, ao mesmo tempo que muita coisa tem que ser preservada sim. Por quê? Porque faz parte da nossa história. Eu acho que tudo que faz parte da nossa história merece um pouco de atenção. Agora, certas coisas a gente tem que sim abrir a nossa cabeça, porque tem coisas boas atuais. Porque se a gente for usar esse parâmetro, claro, que então a Idade Média foi muito difamada, mas enfim, na Idade Média você não tinha, por exemplo, o que você tem hoje. Isso é um fato. Na Idade Antiga, na pré-história, menos ainda. Porque tem aquelas pessoas que bradam, antigamente era melhor. E eu não tiro a razão delas em determinados pontos, principalmente nos valores que as pessoas tinham. Porque por mais que a Idade Média tivesse, por exemplo, as suas limitações, as pessoas tinham valores que talvez hoje elas não teriam. Porque hoje, em pleno 2022, o que eu vejo? Pessoas assim que. É foda, cara. É sem comentários. Pessoas que têm uns valores assim. É, inexplicáveis. Assim, uma coisa torta pra caramba, cara. Assim, valores, principalmente em relação
há décadas dos nossos avós, nossos pais, você vê que muita coisa piorou. Então, de certa forma, o futuro se mostra nebuloso. Então, eu não julgo as pessoas que são nostálgicas. Inclusive, eu fui chamado de criança nostálgica há um tempo atrás porque um cara comentou no vídeo que eu respondi o Quadrinhos na Sarjeta. Porque o Quadrinhos da Sarjeta ele é daquele cara progressista, sojado, etc e tal, que vê propaganda supremacia branca no Cobra Kai. Porque o Cobra Kai ela é uma continuação do universo Karate Kid, que é uma coisa que é pela nostalgia. E ele acha que isso foi uma espécie de armadilha, enfim, para fazer alguma supremacia da extrema direita. E eu disse, ó, isso aí tá errado e tal. Até me estendi muito no vídeo sem necessidade, enfim, foi muito prolixo. Só que daí as pessoas que concordam com ele têm essa ideia, né, de que o que é mais antigo não presta, é antiquado, os valores antigos não prestam. Mas veja, antigamente as pessoas elas tinham mais temor a Deus, elas respeitavam mais os pais, elas tinham mais assim senso de civilidade, de respeito. Elas elas tentavam ser pessoas mais corretas. Por quê? Por medo? Talvez não, talvez sim, talvez não. Porque elas foram ensinadas que sim, a gente tem que ser pessoas corretas. Talvez sim. Por quê? Porque antigamente, cara, a vida ela era mais simples. A vida dos brasileiros, inclusive, o país era um país mais rural. O país que a gente conhece, sim, ele era um país mais rural. As pessoas viviam mais no interior. Elas não viviam tanto em grandes cidades. Então elas tinham uma vida mais simples. Mas claro que se você precisar de uma coisa mais urgente, você ia encontrar dificuldades. Você não ia ter muitas facilidades que você tem hoje. Mas quer dizer que por conta dessas facilidades, o mundo que a gente vive tá bom? Não acho. Eu acho que por muitas coisas o mundo que a gente vivia antigamente era melhor. Assim, eu vejo, eu não consigo assim ver as crianças, principalmente as crianças de hoje, sendo felizes. Por quê? Porque eu vejo que hoje elas estão mais imersas a um mundo assim, uma bolha. E a nossa geração, pelo menos a minha, isso não tinha. Isso assim, eu fui de uma geração que foi criada mais solto. Então eu acho que os jovens de hoje em dia, eles não estão preparados para certas situações. E então eu acho que as gerações vêm enfraquecendo. Aí essas mesmas gerações, elas têm esse certo pensamento. Não foi porque, sei lá, a pessoa falou mal do jogo que eu gosto. Até porque cada um tem seu gosto. As pessoas têm o direito de gostar de coisas que eu não gosto e de não gostar de coisas que eu gosto. Assim, cada gosto é individual. Que nem tem o meu, cada um tem o seu. Mas é engraçado que o embasamento da crítica da pessoa parece que não tem fundamento. Por quê? Porque a crítica dela é assim, para a época, não faria o menor sentido. Assim, tenebroso o que? Jogabilidade? O que? O gráfico? Sei lá, não tinha alguma função que, por exemplo, teve em versões anteriores? Sim, o que era antigo, mas era o que tinha para época. Claro que, tipo, se você ficar acostumado a jogar jogos muito novos, você vai estranhar os mais antigos. Poxa, não tem a mesma física, não tem o mesmo gráfico, não tem. Cara, isso é uma coisa trivial. Porque com o tempo vai melhorando. Aí quando você pegar algo mais antigo, poxa, mas não tem o que eu estou acostumado a ter. É assim mesmo, entendeu? É assim que funciona. Mas é uma coisa natural. Agora, claro que para a época ele não tinha fundamento. Para a época era perfeito. Porque, por exemplo, pro final dos anos 90, quando só tinha, por exemplo, PlayStation 1,
o gráfico pra época era muito aceitável, as pessoas gostavam demais. Mas para hoje, poxa, tudo quadrado, pixelado, né? Resolução é baixa. A qualidade é assim, comparado com hoje, é mais baixa, claro. Olha a evolução que a gente teve gráfica. Por exemplo, esse jogo que eu estou jogando aqui tem 13 anos. Isso aqui praticamente é primitivo perto do que tem hoje. Entendeu? Mas isso faz isso aqui não prestar? Claro que não. Claro que não. Porque era o que tinha para a época, as ferramentas da época. Mas as pessoas parecem que não entendem isso, né? Talvez pela criação que elas tiveram. E uma coisa que eu também faço um adendo, que eu acho muito importante frisar, que a culpa dos jovens serem o que são hoje, e não os jovens, por exemplo, estarem desagradando os mais velhos, por terem comportamentos que a gente não acha legal, é culpa também dos pais. Eu acho que também, se essas crianças, jovens e adolescentes estão tendo certos comportamentos que a gente não aprova, é porque elas foram mal orientadas. Porque, infelizmente, a geração dos pais dessas crianças abandonou essas crianças. Assim, você vê, por exemplo, que muita gente foi educada pela televisão e está sendo educada pela internet também. E é o que a gente chama hoje de geração Nutella. Então, geração raiz, pessoas da geração raiz acabaram não tendo cuidado com os jovens. E essa geração raiz se transformou nessa geração Nutella. Querendo ou não, galera, isso aconteceu. Eu creio eu que muitas pessoas negligenciaram a educação dos seus filhos. E esses filhos, cara, estão expostos ao que a gente critica. Assim, o que eu já critiquei mais e ainda critico, por exemplo, nessa questão, por exemplo, que a gente tem hoje, dos nossos, das pessoas, por exemplo, das pessoas caindo em engodos à esquerda, né? Porque querendo ou não, galera, muita gente acabou, assim, como eu posso dizer, caindo em vários engodos, né? A esquerda tutelou os nossos filhos. Eu falo de modo geral porque eu não sou pai, mas assim, a esquerda fez o trabalho dela, cara. Você pode ter certeza, cara. A esquerda fez o trabalho dela e o trabalho dela, mano, foi o quê? Foi doutrinar. Porque eles fizeram o trabalho de educação. E você pode ter certeza, cara. Eles fizeram um bom trabalho. Trabalho de doutrinação, trabalho na cultura, trabalho nessa questão, por exemplo, do pensamento. Não é por cima, também eles não são Nutella só por causa disso. Eu creio que também porque a gente vive num mundo de que houve mais facilidade. Por quê? Porque o mundo assim que a gente tinha, basicamente, pelo menos até o começo dos anos 2000, a gente teve uma certas dificuldades. Assim, a gente viveu períodos inflacionários mais complicados, a gente acabou, por exemplo, vivendo assim essa questão, por exemplo, de não ter nossos pais não ter muitos recursos, não ter muita qualidade, entre outras coisas. Então, galera, acabou que pelo fato das gerações passadas terem passado mais dificuldade, muito mais dificuldade que as crianças de hoje em dia, isso meio que moldou muito o caráter de muitas pessoas. Assim, não que é bonito passar dificuldade, não é isso, mas assim, você vê que
os jovens de hoje, pelo menos dos últimos 20 anos, eles foram muito poupados de muita coisa que os de 20 anos antes deles não foram. Por exemplo, da década de 90, 80, 90, já passou um pouco mais de perrengue que a galera dos anos 2000, anos 2010. Você vê que a superproteção meio que também acabou deixando esse pessoal mais fraco. Querendo ou não, galera, é um fato que hoje a gente está começando a voltar para os tempos difíceis, porque pessoas fracas tornam-se criam tempos difíceis e tempos difíceis criam pessoas fortes. E pessoas fortes criam tempos fáceis que criam pessoas fracas. Então, querendo ou não, galera, e isso colaborou. E agora como veio esse negócio do Xing Ling vírus, a gente tá há 2 anos, agora a varíola lá, Monk, não sei das quantas, guerra, apesar que a guerra não é aqui, mas assim, a economia deu uma puta de uma retraída. Então, por exemplo, essa geração mais Nutella, ela não passou o que, por exemplo, ela não passou por certos perrengues. E você vê isso assim, até o próprio pensamento deles, assim, poxa, mas está tão ruim o Brasil, que a gente está passando dificuldade, está vendo pessoas passando fome, sendo que eram coisas que as gerações anteriores já passaram, coisas piores. Fora os tempos de antigamente, tipo assim, guerras, revoluções, entre outras coisas. Então, gerações de, por exemplo, nossos avós e bisavós, eles passaram mais dificuldades. Alguns vieram para o Brasil por conta da fome, das guerras, né? Não importa se, por exemplo, o Japão, Alemanha, Itália, Espanha, etc e tal, né? Ucrânia, Polônia, Rússia, Armênia, né? Então vieram. O Brasil é um país de várias pessoas, né? E essas pessoas por exemplo, vamos enumerar do século passado, né? Século XX, escapando da fome, de comunismo e tal, e vieram para cá, tiveram que ir para lavouras, para roça, e as mulheres tinham inúmeros filhos, alguns morriam porque não tinha o que a gente tem de condição médica hoje. Então você vê que realmente as gerações de hoje elas não têm a mesma resistência a encarar os problemas. Então essa geração acaba se tornando mimada, de certa forma. Essa geração não está preparada para a dificuldade. E, e isso é uma constatação. Assim, não querendo dizer que eles são os merdinhas, mas eles se comportam como merdinha, mas também por culpa dos outros. Que deram assim, um mundo muito fácil e não mostraram as dificuldades que eles poderiam enfrentar. Entendeu? Então é foda. Então eles acabam sendo vítimas. Eles, além de algozes, também são vítimas, como eu falo. Até eu critico muito o Brasil, muito o povo brasileiro, mas eles também são vítimas desse sistema. Eles também são vítimas de todas essas merdas. Eles não são só algozes, eles foram condicionados a ser assim. O povo que despreza a cultura, o povo que consome músicas lixo, sem valor algum, o povo que não busca conhecimento e tal. Mas fazer o que? Eles foram condicionados assim por inúmeras razões. Televisão, o próprio sistema, a classe política, a educação que a gente teve, a doutrinação da própria esquerda, entendeu? Então são N fatores que levam a isso. E levam os jovens a achar, por exemplo, o que é bom é o atual, o que é mais antigo não presta. Entendeu? E pode ser com um jogo, pode ser com uma música, pode ser com uma história, um filme, coisas pequenas, mas é nessas coisas pequenas que você vai vendo as coisas nas entrelinhas, entendeu?
E claro que as pessoas as mais saudosistas, elas são mal vistas por essas pessoas. No entanto, também, galera, a gente também tem que ter compreensão que a gente não pode viver sempre no passado, por mais que o passado foi glorioso. Assim, a gente tem que ter um meio termo, a gente tem que valorizar o que foi bom no passado, ao mesmo tempo que a gente não pode ficar totalmente preso ao passado, porque a gente não tem uma máquina do tempo para voltar lá atrás e viver como antigamente. Não tem como. Não tem, isso não existe. A gente tem que viver o aqui e o agora. Agora, lembrar que certas coisas se perderam, certas coisas eram feitas com mais carinho, mais amor, mais apreço, mais respeito, que antigamente havia mais respeito, mais capricho, mais esmero em tudo, não é só em coisas manufaturadas. As pessoas tinham mais, isso tem que ser levado para discussão, mas não tem como ter essa ilusão que a gente vai restabelecer essa coisa, né? A gente não vai conseguir restabelecer o passado, mesmo que a gente quisesse. Mesmo que a gente quisesse, a gente não vai conseguir restabelecer isso. É uma constatação chata, mas é realidade. Mas eu achei importante fazer esse vídeo sim, e eu gostaria de ver a opinião dos senhores, né? E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser.